Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, no evangelho de hoje, mais uma vez nós vemos Jesus, uns versículos antes, não é o trecho do evangelho de hoje, o trecho do evangelho é Jesus de alguma maneira repreendendo os apóstolos, mas se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ler que Jesus acaba de fazer a terceira predição da sua paixão. Pela terceira vez, Jesus fala que ele é o Messias, sim. Que ele é o Messias esperado, sim, porque Israel esperava um Messias. Mas Israel esperava um Messias diferente. Jesus é o Messias esperado, sim, que vem de uma maneira inesperada. Isto é, apenas um pequeno grupo em Israel cria, esperava, concebia um Messias sofredor, porque afinal de contas, Isaías falava a respeito de um servo sofredor. Primeira leitura de hoje, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá uma descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Isto é, oferecendo a sua vida, ele obterá êxito em fazer a vontade do seu Senhor. Então existia em Israel um pequeno grupo que cria, que concebia um Messias sofredor, mas a grande maioria concebia um Messias glorioso, poderoso, um Messias poderoso militarmente, um Messias a quem seguir seria um bom negócio neste mundo. Entendam aqui a concepção, isto é, quando o Messias viesse, eles teriam conforto, eles teriam prosperidade. Por quê? Porque o Messias restauraria o reinado de Davi. Então, novamente existiria glória em Israel e Israel dominando os povos. Então, era essa a mentalidade principal. Pois bem, então diz então que Jesus, pela terceira vez ele fala o quê? Que ele, o Filho do Homem, iria sofrer, que seria caluniado, perseguido, maltratado. E esse ensinamento era como água em pedra. Não entrava no coração dos apóstolos. Eles ouviam, mas entrava por aqui e saía por aqui. Por quê? Porque existia uma profunda má vontade nos apóstolos em aceitar, em acolher aquele ensinamento. Eu gostaria, meus santos, que cada um aqui aplicasse isso a si, porque não poucas vezes existe também uma profunda má vontade em nós, de modo que existem ensinamentos de Jesus, ensinamentos presentes no Evangelho, com os quais nós não temos muita simpatia, que nós não queremos acolher e por isso nós criamos uma certa resistência e ele não consegue moldar o nosso coração, mudar as nossas atitudes. Por quê? Porque nós nos endurecemos interiormente. Pois bem, então era a terceira vez. A primeira vez é aquela conhecida nossa, que Jesus Cristo fala que ele vai sofrer, que será perseguido, caluniado, que vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E os apóstolos no caminho discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais íntimo de nosso Senhor. Tudo isso para saber o quê? Quem se daria melhor quando o reino fosse instituído. Entendam aqui, reino como o quê? Um reino glorioso, politicamente rentável. Então eles discutindo. Então nós poderíamos até aqui imaginar que André dizendo, sou eu sou o maior, eu sou o mais importante, afinal de contas, eu sou o primeiro discípulo de Jesus. André foi o primeiro a ser chamado. Pedro poderia dizer, não, meu irmão. André era irmão de Pedro. Não, meu irmão, o maior sou eu, porque eu sou o chefe da igreja.
Tiago poderia dizer: olha gente, para com isso, nada disso, sou eu, porque eu sou família dele. E na hora do vamos ver, o que conta é a família, são os laços de sangue. Existem 2 Tiagos, né? Um Tiago, não é este aqui do evangelho de hoje. Um era diz, irmão do Senhor, era primo de nosso Senhor. E João poderia dizer: não gente, sou eu, porque eu sou o discípulo amado. Eu sou o mais querido dele. Então, eu sou o discípulo mais novo. Então, eu sou o mais importante. Então, cada um aqui querendo ser o mais importante. Jesus os repreende. Jesus os chama novamente o quê? A paixão. Meus irmãos, a que é que Jesus chamou os apóstolos? Ao seguimento da cruz. Diante daquilo, Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se existe, meus santos, uma teologia católica, não é a teologia da prosperidade, não é a teologia da libertação, essa não é mesmo também, não é a teologia feminista, que hoje em dia criaram teologias para tudo que é gosto. É a teologia da cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, quem quiser se dar bem neste mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Meus santos, isso nós já ouvimos tantas vezes, mas isso precisa entrar no nosso coração. Existe um perigo entre nós, um perigo que existia já no início do cristianismo. Já São João, nas suas cartas, sabe que São João escreveu o Evangelho, o Apocalipse e algumas cartas. Pois bem, nas suas cartas, São João, ele já faz uma crítica a essa heresia, presente já ali, no finalzinho do 1º século, início do 2º, que era chamada de gnose. Gnose era uma heresia, que dizia que a salvação consistia no conhecimento de Deus. Então, aqueles que conheciam Deus, que tinham conhecimento, aqui eu estou simplificando o máximo. Então, eles diziam o quê? Que aqueles que conheciam Deus e conheciam a verdade, estavam salvos. Aí, vem São João e diz: olha, quem diz que conhece a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. Por quê? Porque os gnósticos, eles desvinculavam o testemunho de vida, a mudança de vida, com o conhecimento de Deus. Então, eles diziam: nós conhecemos Deus, não precisamos amar ninguém, nós não precisamos fazer nada correto, nós não precisamos seguir o Evangelho, nós já conhecemos Deus. Qual é o perigo agora para nós? Você conhece a doutrina, você conhece a verdade, você conhece os mandamentos, você sabe tudo direitinho, mas o seu coração continua fechado para Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer, e este é o primeiro passo para a nossa transformação. Nós precisamos reconhecer que no nosso coração existem áreas vastas, vastíssimas, que necessitam de ser evangelizadas. Existem áreas imensas, não convertidas no nosso coração. É verdade que parte de nós já se converteu, mas nós precisamos ter consciência, humildade e coragem de dizer: mas meu Deus, existe tanto ainda em mim que necessita de ser convertido. Existem tantas realidades dentro de mim que ainda se revoltam com o Evangelho. Imagine, a mensagem central do Evangelho é a ressurreição. É verdade, mas que chega por meio da cruz. A mensagem central é o quê? Que Deus tem uma vida superabundante para nós, mas que passa pela renúncia dessa. E seja sincero, a sua luta espiritual não é de renunciar essa vida, de renunciar à sua vontade, de contrariar a sua vontade. Veja, em todos os pecados,
todos e quaisquer pecados por você cometidos, você vai ver que neles, quando você cometeu o pecado, foi porque a sua vontade prevaleceu. Foi porque você preferiu a sua vontade à vontade de Deus. Você escolheu a sua vontade e renunciou à vontade de nosso Senhor. Por quê? Porque não é fácil renunciar a si mesmo. Não é fácil renunciar à própria vontade. Não é fácil renunciar aos próprios gostos, às próprias inclinações, quando você percebe que não se encaixam com o Evangelho, que não se encaixam com a vontade de nosso Senhor. Jesus fala de morte, os apóstolos querem vida boa. Jesus fala de se dar mal neste mundo, os apóstolos querem se dar bem. Jesus fala de perder-se, eles querem é ganhar. Jesus fala de sofrimento, eles querem gozo, eles querem prazer, eles querem felicidade. E Jesus não nos promete neste mundo felicidade. Meus santos, eu sempre explico quando digo isso, porque para que não cause uma impressão de que, padre, quer dizer então que o cristianismo é uma mensagem de pessimismo, quer dizer que o cristão não vai ser feliz aqui neste mundo. O cristão, ele vai ter alguma felicidade neste mundo, mas é sempre ínfima em relação ao verdadeiro desejo de felicidade que temos em nós. Aquele desejo de felicidade que nós temos em nós nunca será satisfeito neste mundo. Aí sim, pronto, é isso. Aquele desejo de realização, de plenitude que nós temos em nós, nunca, entenderam a palavra nunca, este mundo conseguirá suprir esse desejo que nós temos em nós. Teremos alguma felicidade, mas sempre estará muito aquém daquilo que nós esperamos. E nós precisamos aceitar essa realidade e direcionar o nosso coração para Deus. Aceitar que neste mundo nós não teremos todas as nossas vontades realizadas. E aceitar também que algumas, e não são poucas, das nossas vontades neste mundo, elas entram em choque com a vontade de Deus, com o Evangelho. São Paulo mesmo diz, existe uma luta dentro de mim. Porque às vezes eu quero, que às vezes eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero fazer. Isto é aquela luta interior dele perceber a vontade do homem velho, do homem guiado pelo pecado, e do homem novo, do homem que é Jesus ressuscitado. E nós precisamos reconhecer que existe essa realidade em nós, e nós precisamos lutar contra ela, combatê-la, e não querer conciliar o inconciliável. Então era esta realidade aqui presente no coração dos apóstolos, e essa realidade presente nos nossos corações, e é por isso que nós precisamos ter isso muito claramente presente em nós, para que sempre que nós dobrarmos os nossos joelhos, nós batermos no peito, que nós batamos no peito e digamos: meu Deus, converte o meu coração. O meu coração, Senhor, precisa mudar. Eu quero, Senhor, amar o que Tu amas. Eu quero, Senhor, me alegrar com a Tua vontade. Eu quero, Senhor, ser guiado pela Tua sabedoria. Mas ajuda-me, Senhor. Por quê? Porque eu quero muitas coisas deste mundo. E eu tenho dificuldade de acolher a Tua palavra, como os apóstolos. Ora, Jesus, Ele era infinitamente melhor pregador do que eu, sem sombra de dúvidas. E já era a terceira vez, pelo menos de maneira pública, que Jesus falava a respeito de cruz, de morte, de sofrimento, de perder a vida, e os apóstolos não compreendiam. Eles estão aqui discutindo quem é o mais importante. E aí, diz aqui a palavra, que Tiago e João, filhos de Zebedeu, vão a Jesus e dizem: imagina que oração bonita, é ironia, tá, meus irmãos? Que oração bonita, Jesus, queremos que você nos faça o que nós vamos pedir. Então imagine, depois do discurso a respeito da paixão, imagine você então
Imagina aqui a cena, você pega hoje à noite e vai meditar um trecho da paixão de Nosso Senhor. Aí você lê aquele trecho, lê 1, 2 vezes, medita e aí vai fazer a sua oração. Aí você faz a seguinte oração: Jesus, me dá a graça de ter uma vida tranquila. Me dá a graça, Jesus, de ter muita felicidade neste mundo. Livra-me, Senhor, de todo sofrimento. Você para e diz: mas como? Que trecho foi que você leu? Você leu o quê? Porque o que se esperaria era o quê? Meu Deus, me dá forças para perder a minha vida, eu que sou tão apegado a ela. Meu Deus, me dá forças de carregar a cruz, eu que sou tão fraco e covarde, eu que sou tão inconstante, Senhor, que uma hora estou tão decidido para te seguir, e noutra já estou acovardado diante das dificuldades da minha vida. Me dá força, Senhor. Muda a minha mentalidade, para que eu veja que a maior felicidade é tomar a sua cruz e te seguir. É tomar a própria cruz e me unir a ti, crucificado. Que não existe salvação neste mundo se eu não quiser me configurar a ti. Me dá, Senhor, sabedoria para que eu compreenda que eu não estou fazendo outra coisa senão isso quando eu comungo. Que quando eu comungo, eu faço comunhão com Jesus sacrificado, com sacrifício. Eu faço comunhão. Vocês compreendem que quando vocês entram na fila da comunhão, vocês vão comungar, vão participar do santo sacrifício da missa. Eu vou fazer comunhão. Ora, eu vou fazer comunhão com o sacrifício, mas eu não quero sacrifício. Como assim? Como assim? Eu recebo Jesus que se entrega ao Pai e eu não quero me entregar a Jesus. Eu recebo Jesus que dolorosamente se entregou ao Pai e eu não quero dolorosamente me entregar a Jesus. E não há, meus santos, nós somos pecadores, não há entrega a Deus neste mundo sem dor. Para nós, não há. Nós somos pecadores, nós somos apegados, nós temos uma resistência ao sofrimento, de modo que esta entrega a nosso Senhor, essa renúncia de si mesmo, esse tomar a cruz, será sempre neste mundo um mistério doloroso, não será um mistério gozoso, muito menos agora glorioso. É um mistério de dor. Então eu preciso rezar e pedir a Deus. Então imagine Jesus, então, de toda uma catequese a respeito da paixão, vem Tiago e João e dizem: Senhor, nós queremos te fazer um pedido. Jesus, então tá bom. O que é que vocês querem? Nós queremos nos sentar no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eles compreendem o reino como poder, como glória, como sucesso. Então o que eles querem ser primeiros ministros do poder, da glória e do sucesso. E Jesus percebe que o coração deles está tão longe daquilo que ele havia ensinado. Jesus poderia dizer aqui com clareza: estão os vossos pensamentos tão distantes dos meus pensamentos, como está o céu distante da terra. Isso que Jesus, meus santos, observou nos apóstolos, sejamos sinceros, ele observa também em nós. E é importante, repito, que você reconheça isso, para que a sua súplica seja verdadeira. É importante que você reconheça que o seu coração está muito distante do coração de nosso Senhor. Que embora você talvez já tenha 1 ano, 5 anos, 10 anos, imagine, eu tenho de seminário, desde que eu decidi me entregar totalmente a Deus, eu tenho desde 94, então 94, 2004, 2014, 28 anos, né? 2018. E olho para o meu coração e vejo quanta luta ainda existe e quanta resistência ainda em acolher o chamado principal de nosso Senhor: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. A minha luta
cotidiana, eu não sei a de vocês, meus santos, mas provavelmente porque é a luta de todos nós, é a luta de renunciar a si mesmo, em pequenos apegos às vezes, em coisas que nós percebemos que Deus quer algo diferente para nós, e aquele nosso fechamento espiritual que não compreende que a verdadeira sabedoria consiste em abraçar a cruz de nosso Senhor e em segui-lo. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, o que vale ao homem ter toda a felicidade, o que vale ao homem não sofrer neste mundo, o que vale ao homem ter todos os seus sonhos nesta vida realizados e perder a vida eterna. Foi isso que nosso Senhor falou. Então, ora, se é verdade que a vida eterna é o valor maior, é verdade que vale a pena então tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e seguir Jesus. Então nós precisamos pedir a Deus: meu Deus, dobra a minha vontade, aquece-me, Senhor, com o teu amor, e vai me dobrando, Senhor, vai me moldando, Senhor, para que o meu coração seja semelhante ao teu coração, para que a tua palavra entre e se enraize na minha vida, para que eu não me revolte com a cruz, porque em muitos cristãos, São Paulo já falava a respeito disso, existe a revolta ao sofrimento. Nós nos revoltamos com o sofrimento na nossa vida, com os sofrimentos de todos os tipos, os sofrimentos das nossas vontades contrariadas, o sofrimento quando se apresenta por meio de uma doença, o sofrimento quando por meio de uma humilhação, por meio de uma traição, os sofrimentos diante das dificuldades financeiras. Os sofrimentos são variados, são múltiplos. Pois bem, existe no coração de todos nós esta revolta ao sofrimento. E quando Tiago e João apresentam a Jesus o seu pedido de glória, o que é que Jesus apresenta? Jesus pergunta: olhe, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu serei batizado, isto é, o cálice da dor, o batismo no sangue. Isto é, Jesus está perguntando a eles: vocês podem sofrer o que eu vou sofrer? E eles estão tão ávidos, tão loucos pelo pedido, para que o pedido que eles fizeram, para que seja satisfeito, que eles nem se dão conta do que Jesus está perguntando. E eles respondem: sim, Senhor, podemos. E Jesus disse: muito bem, beber do cálice que eu vou beber e ser batizados no batismo com que eu serei batizado, vocês podem. Quanto a se sentarem um à direita e outro à esquerda, isso não compete a mim. Quando eu preparava essa homilia, hoje cedinho, eu lia a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21. E São Pedro faz uma afirmação que ela tem um quê de escandalosa. São Pedro diz: essa é a vossa... São Pedro está falando dos sofrimentos na nossa vida, que nós temos sofrimento, nós temos dificuldades, nós teremos perseguição. Ora, se nós somos amigos de Deus, o mundo de alguma maneira será contrário a nós, e o diabo vai nos perseguir. Por quê? Porque nós somos amigos de Deus. Então é isso que São Pedro está dizendo. Então muito bem, então ele apresenta o sofrimento na vida do cristão, e ele conclui dizendo: essa é a vossa vocação, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo a seguir. Ora, ele está dizendo: Cristo sofreu, então você sofrerá também. Essa é a vossa vocação. Eu me espantei. Eu não tinha... Já li várias vezes a primeira carta de São Pedro, mas eu não tinha me atinado a este ponto, em que São Pedro diz: esta é a vossa vocação, isto é, ele sofreu, então você também sofrerá. Não se admire disso. Essa é a vossa vocação. E Jesus disse isso, quando ele falou: se fizeram isso, Jesus falou a respeito de si mesmo, se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao seco, que somos nós?
isso acontecerá conosco também. Então nós nos admiramos com o sofrimento presente na nossa vida, quando nós deveríamos aprender a fazer dele caminho para encontro com Deus. O sofrimento aqui neste mundo, ele faz parte da vocação, mas ele não faz parte apenas, deixa eu explicar, ele não faz parte apenas para o cristão, não. O sofrimento faz parte para a vida de todo mundo. Só que o cristão, ele encontra no sofrimento Cristo, e ele faz daquele sofrimento um caminho espiritual. Mas todos, sejam cristãos, sejam não cristãos, todos sofremos. Mas nós precisamos compreender que o sofrimento foi o caminho que o Filho de Deus escolheu para nos salvar, e o caminho que Ele nos deixou para que nós o encontremos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mais à frente, na mesma primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, São Pedro ele continua, ele diz: queridos, não vos espanteis quando o sofrimento vem sobre vós como se fosse algo estranho. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu sei, meus santos, que esta pregação e esses trechos que eu estou pegando, eles são profundamente antipáticos à mentalidade atual. Não só a mentalidade atual, não é agradável de ouvir um negócio desse, né? Imagina, São Pedro está dizendo que ele começa com queridos. Queridos, não vos espanteis quando o sofrimento vem sobre vós como se fosse algo estranho. Alegrai-vos antes em participar dos sofrimentos de Cristo. E assim, quando ele se revelar, quando Jesus se revelar em sua glória, a vossa alegria será plenificada. E ele continua um pouco à frente, no capítulo 5, no versículo 6. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Isto é, esperar em Deus, aceitar aquela cruz que nos é apresentada, abraçá-la e seguir Jesus, e seguir com paciência, sabendo que no tempo certo Ele nos exaltará. Confiai a Deus vossas preocupações e sofrimentos, pois Ele se ocupa de vós. Em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, carregando a sua cruz, quando o peso se fizer grande, apresente a Deus as suas dificuldades. Resisti. Versículo 8. Versículo 9. Resisti firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos no mundo sofrem as mesmas penas. Isto é, carregue sua cruz, carregue com firmeza, e saibam que os seus irmãos sofrem as mesmas penas. O que é que ele está dizendo? Está todo mundo sofrendo. O que São Pedro está dizendo é isso. Está todo mundo carregando a sua cruz. Aqui, nesta igreja, digamos que haja 700 pessoas. Pois bem, todo mundo aqui está carregando uma cruz, ou cruzes. Não pense você, que é só você que está sofrendo. Todo mundo aqui tem, é verdade, uns um maior sofrimento, outros um menor. Mas sendo bem otimista, não se preocupe, quem tiver menor, o maior daqui a pouco chega. E quem estiver com o grande, se acalme, daqui a pouco diminui. Faz parte da vida, entendeu? Mas o maravilhoso é saber o quê? Mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim no sofrimento. Deus está cuidando de mim na minha dor. Eu estou carregando a minha cruz, mas se eu não me revolto com Ele, Ele fará com que aquele sofrimento e aquela cruz me conduzam a Ele, me façam maior, me faça com um coração mais dócil à sua vontade e um coração mais parecido com o dele. Mas para isso, meus santos, precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: mas meu Deus, eu preciso da Tua graça, porque eu ainda não creio dessa maneira. Eu tenho 10 anos de igreja, meu Deus. Eu tenho 10 anos de oração, meu Deus. Mas o meu coração ainda é tão diferente do Teu. O meu coração ainda resiste tanto em aceitar, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e Te seguir. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa,
em que Jesus olha com tristeza para Tiago e João, e não só para Tiago e João, que quando os outros 10 ouviram o que Tiago e João pediram, ficaram com raiva, porque eles queriam também os primeiros lugares. Quer dizer, os 12 estavam perdidos. O coração dos 12 apóstolos era uma tranqueira só. Sem a graça de Deus, nós não somos nada, meus santos. Sem a graça de Deus, o nosso coração é miséria, é egoísmo, é inveja, é preguiça, é mesquinhez. Nós somos isso. Mas a graça de Deus, assim como transformou o coração desses 12, que no final de suas vidas foram corações transformados, de modo que eles se entregaram totalmente a Cristo, a graça de Cristo também pode transformar os nossos corações. Você vai comungar? Pois bem, quando você receber Jesus, diga a Ele: Jesus, eu estou fazendo comunhão contigo no teu sacrifício. Me ajuda a me deixar sacrificar. Eu não quero, Jesus. Eu tenho tanta dificuldade, Jesus, em me sacrificar, em sacrificar a minha vida aqui neste mundo. Me ajuda, Jesus. O Senhor sabe que eu sou tão difícil. Tenha paciência comigo e vai me mudando pouco a pouco. Minha mãe, a senhora que quer apresentar tantos filhos para o teu filho, me ajuda, minha mãe, para que essa minha vontade dura, essa minha cabeça dura, essa minha dificuldade em me converter, que ela seja vencida. A senhora já alcançou tantas graças do teu filho, alcança-me esta, alcança a minha conversão. Você pode também, uma vez recebendo Jesus, você pode estar rezando por uma pessoa em particular, por um amigo, por um filho, pelos seus pais, e você ali, junto de nosso Senhor, tendo recebido Jesus na Eucaristia, você pede por você e pelo seu filho, por você e pelos seus pais, pelo seu amigo. Jesus, muda os nossos corações. Sem a tua graça, Senhor, nós não podemos nada, mas a tua graça, ela pode tudo, Senhor. Transforma. Eu me sinto, Senhor, incapaz de ser um católico de verdade, mas o Senhor pode fazer isso. Eu olho para o meu filho, Senhor, e vejo que ele está se perdendo, mas o Senhor mudou a vida de tanta gente perdida. Muda desse meu filho também. Ora, se você reconhece a sua miséria e reconhece a necessidade da graça de Deus, você pede. Mas se você acha, meu santo, que você não precisa se converter, porque você não é tão ruim assim, você não vai pedir a graça de Deus. Então que hoje, nesta comunhão, de um modo particular, aqueles que receberem Jesus na Eucaristia, mas os outros também, você que não vai receber Jesus na Eucaristia, peça ao Senhor: meu Deus, o Senhor me ama e o Senhor quer a minha salvação, ajuda-me para que eu me converta, concede-me a tua graça para que vença as resistências da minha alma. Peça, meu santo. Pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis. E não tenha dúvida que mais do que você, Deus quer a sua conversão e a sua salvação. Confiantes na misericórdia de nosso Senhor, apresentemos a Ele os nossos pedidos e as nossas súplicas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.